vocês? Espero que todos estejam bem, graças a Deus. E quem não estiver, em breve estará com certeza, né? Basta ter fé, força e foco sempre, tá? Então, hoje a gente vai entrar em um novo conteúdo, tá? Que conteúdo é esse, professor? É justamente o posteriormente à Primeira Guerra Mundial, tá? O assunto ele não é complicado de se entender, ele é fácil, muito fácil mesmo, porque o primeiro a gente já conseguiu compreender, que é justamente a Primeira Guerra Mundial, como se deu a lógica da Primeira Guerra. Então, vocês vão colocar aí, pessoal, na página 82 do livro didático de vocês, tá? E pegue seus cadernos, seu lápis, sua caneta, porque no decorrer da minha fala vocês vão anotando, como também na apresentação do slide. Fique à vontade. Escolha um local propício para vocês ouvirem a aula de história, enfim. Compartilhar aqui com vocês a nossa videoaula, não, perdão. Compartilhar com vocês o slide. Né? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que os Estados Unidos ele vai sair como um dos vencedores da Primeira Guerra Mundial? Pronto. É a partir daí que o nosso conteúdo de hoje começa a ser desenvolvido. Lembre sempre disso para toda a sua vida. Os Estados Unidos vai sair da Primeira Guerra Mundial como um dos vencedores. Tá? Por mais que ele apresentava algumas consequências negativas da Primeira Guerra, mas só que colocando os Estados Unidos e a Alemanha outro país, os outros países sofreram bem mais do que os Estados Unidos. Porque lembra que os Estados Unidos entrou na guerra apenas só faltam 2 anos? Quem está há muito tempo na briga, quando acaba, certamente, sai mais desgastado do que quem entrou por último, né? Então, por essa lógica aí, os Estados Unidos sofreu menos danos nas estruturas da cidade, tá? Nas formas de organização, no campo, na economia, na política, na questão social. Foi o país que menos sofreu, porque ele foi estratégico e ele entrou apenas por último por pressões de outros países, né? Ou você entra no conflito, ou se não, iremos atacar os Estados Unidos. Então, colocar aí na página 82. Se vocês pararem para observar, o capítulo está bem assim, o mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Quando o mundo antes da guerra era uma coisa, durante a guerra era outra coisa, e depois da guerra é que se tornou outra coisa mesmo, totalmente diferente. Então, nós temos aí um país que anteriormente à Primeira Guerra Mundial era devedor, os Estados Unidos eram fraquinho, antes da guerra. Depois da guerra, aquele país que devia aos outros países, no caso dos Estados Unidos, devia aos outros países tomar sempre empréstimo, ele, ao invés de tomar empréstimo, ele vai dar empréstimo para que os outros países se recuperem. Tá bom? É isso. Só essa lógica, só essa introdução. Aí eu pergunto para vocês já pararam para perceber e para se perguntar por que os Estados Unidos hoje é uma das maiores potências do mundo? Porque os Estados Unidos hoje ele é capitalista? Porque os Estados Unidos hoje, quase em todos os conflitos que ocorrem entre os países, os Estados Unidos sempre está presente? Já pararam para se perguntar? Por quê? Pensem aí. Os Estados Unidos hoje é uma das maiores potências, pessoal, porque ele soube lidar com os diversos conflitos que ocorreram ao longo da história, mas sempre tirando proveito para consigo mesmo, sempre tirando proveito dos conflitos. A Primeira Guerra Mundial foi um dos exemplos desse. Ele vai sair do estado de devedor e vai para o estado de credor. Ele vai ceder dinheiro para que os outros países da Europa consiga se reconstituir depois da guerra, consiga se reerguer, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é justamente isso, mostrar a ascensão dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial e as condições dos demais países. Então, nosso tema, a Europa e a ascensão dos Estados Unidos. Ascensão significa crescimento, viu, pessoal? Toda vez que vocês ouvirem a palavra ascensão, significa crescimento, desenvolvimento,
Então, a ascensão dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Capítulo 4, na página 82. E vamos até a página 87. Para quem está chegando agora, temos outros vídeos que é importante que vocês vejam anteriormente a esse. Mas, sou o professor Marcos, segue o e-mail para quaisquer dúvidas. Vamos lá. Primeiro, o mundo no pós-guerra, né? Depois da Primeira Guerra. Após o final da Primeira Guerra Mundial, a Europa atravessava grandes dificuldades com cidades destruídas, sem indústria e reduzida produção agrícola. Os Estados Unidos, por outro lado, se tornava a maior potência econômica mundial, respondendo por 42% da produção industrial mundial. Vejamos aqui. Acabou a guerra, tá? Acabou o conflito direto, lá em 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Então, agora, a Europa passava por grandes dificuldades, porque as cidades elas estavam completamente destruídas. As indústrias estavam destruídas. Lembra que morreu mais de 10 milhões de homens e de pessoas? E se as indústrias estavam destruídas, automaticamente a economia não funcionava, porque a economia estava vinculada à indústria. Se a indústria está parada, a economia também estava. Por outro lado, os Estados Unidos se tornavam a maior potência mundial. Por quê? Porque ele foi um dos menos prejudicados, porque ele entrou na reta final da guerra. Olha aqui o cenário da Europa, pessoal. Não é de toda a Europa, mas os países que estavam envolvidos diretamente na guerra, a grande maioria de suas cidades estavam nessas condições. Nessas condições, pessoal, ó. Vejam, cidade extremamente... Tem como produzir? Não. Por outro lado, tínhamos os Estados Unidos em pleno crescimento. Aqui é a Europa. Veja, milhares de mortos, vocês podem observar, destruição em massa, tá? E aqui o que é que eu quero que vocês percebam? Após, coloca aí na página 85, após 1918, os Estados Unidos vão se tornar uma maior potência. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, os Estados Unidos emergem, ou seja, surge como a principal potência mundial e eixo da organização capitalista do século XX. Então, além de ele se tornar a maior potência, ele vai se tornar também o maior representante do sistema capitalista. Então, veja, a semana passada a gente percebeu o quê, pessoal? Que a Rússia era representante de quê? Do socialismo, que é contra o capitalismo. Então, nós temos, de um lado, a Rússia, que saiu antes de acabar a guerra, não é isso? Lembra que saiu em 1917, antes de acabar a guerra? A Rússia representando o socialismo, que a Rússia vai se tornar uma grande potência. E do outro lado nós temos quem? Os Estados Unidos, representando o capitalismo, e entrou na guerra depois que a Rússia saiu. Entenderam? A lógica, então nós temos dois países aí que vai disputar poder ao longo da história, até nos dias atuais. Veja a disputa atualmente entre Rússia e Estados Unidos. É originária desse período aqui de pós-guerra. Então, a potência mundial, os Estados Unidos atravessavam uma época de grande prosperidade econômica depois da Primeira Guerra Mundial. Por que, professor, ele atravessava? Porque os outros países não estavam produzindo. Os outros países estavam com a economia parada devido à guerra. Mas só que os Estados Unidos estavam produzindo. Automaticamente, os Estados Unidos produziam e ele não tinha concorrência. Na hora de vender um produto, quase todos os países da Europa compravam o produto dos Estados Unidos, porque os outros países não tinham condições de fabricar tal produto. Então, se tratando, quanto mais os Estados Unidos vendia, mais ele crescia. Então, ele atravessava um período que foi uma prosperidade econômica. Durante os anos de 1919 a 1921, pós-guerra, sua economia passou por um período de adaptação. Porém, nos anos seguintes, houve o fortalecimento da indústria produtora de carvão, ferro, aço e petróleo. Também na produção da indústria química, elétrica e automobilística. Olhem,
nos primeiros anos, passa pelo processo de adaptação, se reconstituiu e logo focou sua produção na questão elétrica automobilística e na indústria química, tá? Aí agora o que é que eu quero que vocês percebam? Os Estados Unidos começou a produzir. Chegou um certo ponto que os outros países já não tinham mais condições de comprar. Primeiro, porque eles estavam defasados. Eles estavam tentando recuperar. Então, os Estados Unidos produziu numa grande quantidade que os outros países não conseguiram exportar, não conseguiram comprar essa grande quantidade que os Estados Unidos produziu. Sobretudo, porque eles estavam passando pelo processo de reconstituição de suas cidades. Ok? Então, a ascensão, a autoestima dos Estados Unidos fez com que futuramente gerasse uma crise na Europa. A crise de 1929, que eu vou falar na próxima aula. Anteriormente a isso, né, quando os Estados Unidos estavam em crescimento, foi criado o Fordismo, né, lá nos Estados Unidos. Fordismo é o nome dado ao modelo de produção automobilística em massa. O intuito pelo norte-americano Henry Ford, esse método consistia em aumentar a produção através do aumento de eficiência e baixar o preço do produto, resultando no aumento das vendas, que, por sua vez, iria permitir manter baixo o preço da produção. Então, já como os Estados Unidos estavam em processo de crescimento, vai surgir o Fordismo, fundado ali pelo norte-americano. E aí, todos os Estados Unidos vai se adaptar a este novo sistema. Então, qual é o foco dos Estados Unidos? Produção automobilística. Produziram, mas só que os demais países não acompanhavam o seu grande desenvolvimento, que os países estavam mais um pouquinho afastados. O que é que vai gerar, pessoal, nos Estados Unidos? Uma superlotação, a prosperidade, o crescimento acelerado, tá? E a ascensão dos Estados Unidos vai gerar uma crise econômica que vai ficar conhecida como a crise de 1929, porque os Estados Unidos, pela sua questão egocêntrica, cresceu, emprestou dinheiro aos países para se recuperar, mas só que chegou a um ponto que os países não tinham mais capacidade de comprar suas produções, porque os preços já estavam elevados e ele produziu para além de sua necessidade. Vai gerar uma crise. Estamos aqui, pessoal, justamente na página, vocês vão colocar aí na página 85. Na página 85 do dado de vocês, pessoal, tem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem justamente essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, vocês estão vendo? Pronto, essa foto aqui. Essa foto aqui, ela nada mais é do que o crescimento dos Estados Unidos, tá? Que era uma das reconstruções de um dos prédios mais importantes da Bélgica. Bélgica na Alemanha, ó. A Bélgica, né, que estava em parceria ali na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha, que vai disputar. A Bélgica, como a Alemanha, como a Itália, como a França, está em processo de crescimento. Então, os Estados Unidos vão entrar em quê? Aquele poder que ele tinha, aquela ascensão, aquela prosperidade, aos poucos vai se decaindo, porque a sua estratégia do Fordismo, como também outros meios, vai levar justamente à crise de 1929. Encerra a aula de hoje aqui, através da ascensão, mostrando para vocês que os países, depois da guerra, estavam totalmente destruídos, mas os Estados Unidos estavam em crescimento constante. E esse crescimento e essa prosperidade de forma acelerada acabou gerando uma crise, tá? Porque quando você produz muito e você não vende, o que é que ocorre? Automaticamente você perde sua produção, você perde o lucro que você investiu. Então, qual é a mensagem de hoje? Viver não é esperar a tempestade passar, é aprender como dançar na chuva. Ou seja, independentemente das dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, é importante a gente parar para pensar
e saber lidar com os desafios que sempre vêm, né? Os desafios vêm, a gente tem que superar cada dia. E sempre dê o primeiro passo, não espere pelo outro, porque às vezes a gente consegue perceber uma nova forma de sentir e apreciar o mundo. Tá bom, galerinha? Mando um abraço especial à Escola Municipal Zé Cavalcante Batista, o meu abraço, minha admiração, a escola que sempre nos acompanha aqui. Gosto muito da interação dos alunos do sexto ao nono ano, né? De todas as turmas, que está sempre comentando as videoaulas aqui de história, está sempre junto com a gente, coladinho com a gente, por esse apoio, por essa interação. Mando um abraço carinhoso para vocês e fiquem em casa, fiquem em paz. Não esqueçam, por favor, de fazer a atividade, tá? Comente aí o que vocês acharam da aula, que hoje foi bem mais breve a abertura do capítulo, mas que o conteúdo está no didático de vocês e tem que ser problematizado e explicado tudo certinho. Tá bom, galera? Do mais, fiquem em paz e lembrem de fazer atividade, tá bom? Valeu, galera!